Oi pessoal, tudo bom? Então, da última vez que a gente falou sobre o Money, a gente tratou das categorias. Aí eu falei que a maneira como a gente organiza as categorias é uma coisa que depende de cada um, a melhor forma de fazer, tem várias formas de fazer, não tem certo e errado, né? E que existia ainda a possibilidade de você ter mais duas classificações acessórias aí que você podia usar para complementar as categorias. Né? São outras formas de agrupar as suas informações, suas despesas e suas receitas. Né? Aí hoje vamos dar uma olhada nessas duas classificações e vamos entender como é que a gente pode lançar a mão delas, tá bom? Vamos lá então. Aqui a gente está com o cadastro da classe e da classificação 2. Eu chamei de classe esse aqui, você pode dar outros nomes, tá? Então aqui, ó, nesse caso a gente tem, ó, alimentação, carro, transporte, cashback, tem várias aqui. Ou seja, são agrupamentos que a gente diferentes daqueles das categorias. A classificação 2, ele ainda não está configurada, tá? Você pode usar ou não, tá? Então, se você tem, por exemplo, esses agrupamentos aqui, você acha que você precisa de uma outra, que seria uma terceira forma de agrupar as suas despesas e receitas, você pode lançar mão aqui da classificação 2, tá? É por aí. Mas vamos manter a simplicidade aqui, ó. Então aqui o que a gente tem? A gente tem um outro agrupamento que eu acabei chamando de classe, tá? Então, ó, na classe alimentação, eu criei aqui duas subclasses, restaurantes e supermercados. Aí você pode ter aquela dúvida, poxa, mas como é que eu uso isso? Então, vamos lá. Vamos criar aqui, digamos, uma despesa. Vamos supor que fiz aqui um almoço, trabalho, tá? Gastei aí R$30. Isso aqui, ó, é uma despesa de trabalho, né? Digamos assim, tá bom? Despesa trabalho. E na classe eu posso usar a alimentação, porque é uma alimentação, né? Um almoço, né? E foi em supermercado ou restaurante? Foi em restaurante. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente... Opa! 3 mil não, que é almoço caro, né? Opa! A gente tem aqui que foi um almoço de trabalho, foi uma despesa de trabalho. Então, quando você tirar o relatório lá por categoria, você vai ver essa despesa de R$30 aqui na despesa de trabalho. Mas se você quiser ter um outro relatório em que você tenha as despesas de alimentação agrupadas, você tem essa possibilidade. Então está aqui, está criado aqui. Se eu vier aqui no relatório, ó, se eu gerar aqui para o mês corrente, que eu fiz aquele lançamento, eu tenho aqui a despesa de alimentação, está aqui, ó, almoço no trabalho. Se por outro lado eu vier no relatório e quiser as despesas da categoria, né, digamos aqui, ó, despesas de trabalho, onde está? Eu vou ter aqui a despesa também, tá vendo? É uma outra forma de ver, tá certo? Se eu vamos lá, vamos fazer diferente aqui. Se eu voltar aqui no relatório, aqui a gente está agrupado por classe, tá vendo? Se eu vier aqui, ó, porque os relatórios do Money são muito flexíveis, né? Aqui você diz o que vai na linha, então você muda completamente. Ó. Se você botar aqui por categoria, agora, ó, você tem a despesa por, ó, despesa de trabalho está aqui, educação. Se eu ampliar, por exemplo, o período, sei lá, ano atual, aqui a gente tem, ó, a estrutura toda que a gente tem aqui de categoria de despesa, tá vendo? Aquela despesa está entrando aqui em despesas do trabalho. Se eu voltar aqui e mudar para classe, né? Ó, essas são as classes, né? Eu vou ter aqui, ó, alimentação, carro, transporte, diversão. Se eu vier aqui em alimentação, ela está aqui, ó, almoço de trabalho. É uma outra forma de enxergar.
Esse é o conceito que a gente tem que manter. São formas diferentes de enxergar as suas despesas e suas receitas. São formas diferentes de agrupar essas coisas, tá certo? Então, sei lá, vamos dar uma viajada aqui. Digamos que a gente quisesse criar aqui na classificação 2, vamos chamar de tipo, tá bom? Então, eu vou criar aqui, ó. Vou criar aqui um tipo chamado obrigatória. E um outro aqui, opcional. O que é isso, gente? Isso aqui é o seguinte, vamos dizer que eu quisesse classificar as minhas despesas naquelas que não tem como fugir, que eu tenho que gastar aquela grana mesmo, e aquela que eu poderia optar por não fazer um tipo de despesa, por exemplo, tá? No que eu nomeei aqui, ó, o tipo, e criei essas duas classes ou subclasses, no caso aqui, vamos ver como é que isso reflete, tá? Vamos lá voltar naquela despesa que a gente estava, almoço de trabalho. Olha, agora o tipo aparece, tá vendo? Antes não aparecia, e aí agora eu tenho duas opções. Então, o meu almoço de trabalho, ele é obrigatória, é uma despesa obrigatória ou opcional? É obrigatória, né? Porque você não vai deixar de almoçar, né? Quer dizer, você não pode simplesmente dizer, não almoço mais, tá? Algo do tipo, né? Tá certo? É diferente, por exemplo, eu posso optar por não ir ao cinema, mas não comer é difícil. Então, você pode criar essa ideia aqui, tá certo? Telefone celular é uma despesa obrigatória. Não, isso aqui é um presente, né? Opa, então eu posso dizer que isso é opcional. Eu dou presente para quem eu quiser. Então, tá? E assim vai. Mas isso aí foi só a viagem, né? Vocês podem criar agrupamentos diferentes disso aí e que façam mais sentido para vocês, tá certo? O que é importante enfatizar é que você tem a possibilidade de ter mais essas duas classes aí para vocês agruparem as despesas de vocês, que complementam aquela das categorias, tá certo? Então é isso, gente. Eu quis aqui complementar aquele vídeo sobre categorias, que eu mencionei essas outras alternativas. Aí, para não deixar vocês sem informação, a gente hoje viu aí que você pode criar mais uma ou duas classes, e essas classes têm subclasses, tá certo? É por aí, tá bom? E se você não quiser usar, beleza, você fica só com categoria e subcategoria. Se você sentir necessidade de novos agrupamentos, aí você pode lançar mão da categoria, da classe e subclasse, que aí te atende aí em outras formas de você enxergar a sua informação, tá bom? Lembrando que o Money, com a flexibilidade que ele tem nos relatórios, você pode construir muitas coisas aí, muitas alternativas de relatórios. Daquelas, sei lá, 10 opções que ele tem, você faz 30 diferentes. Você faz relatórios prontos para acompanhar determinada categoria. Por exemplo, a gente criou ali aquela classe tipo, né? Chamamos de tipo. Você pode ter um relatório só com você filtra ali somente o tipo opcional. E aí você vai ver, poxa, quanto que eu estou gastando com coisas que eu poderia não gastar, né? E com isso você tem ideia da sua gordura aí, né? De quanto que eu estou gastando com coisas que não são essenciais, e eu poderia, em algum momento que eu precisar enxugar mais, o orçamento está estourando, de onde é que eu vou tirar a grana para o orçamento fechar? Você vai nesse relatório, por exemplo, você vê, bom, estou gastando aí com despesas não essenciais, né, não obrigatórias, estou gastando, sei lá, R$500. Opa, se eu cortar
que seja 50% dela, já estou aí com 250 extra aí, para de repente é o que falta para o meu orçamento fechar, né? Ou é aquela grana que você pode pegar para investir, né? Se você não está conseguindo separar o dinheirinho para investir, tá certo? É isso. Qualquer coisa aí, gente, bota os comentários aí embaixo do vídeo ou lá no Insta, tá? A gente vai se vendo por aí. Valeu!